Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara, uma nação solidária, sem preconceitos, tomar uma nação como nós. 18h02, já começou para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa, ao som de Tomara, de Alceu Valença, o pernambucano de São Bento do Una, dono de uma obra, também ele única, né? Tem algumas pessoas no Brasil, alguns artistas, né, que não pertencem exatamente a uma escola, né? Eles conseguem criar uma obra só sua, né? E o Alceu Valença está entre eles. Nós vamos ver isso ao longo da semana. Boa noite, Bruno Capozzi. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. E confesso que ouvindo, fiquei até emocionado, sabia? Fiquei. Tomara, meu Deus, tomara, né, que tudo que nos separa não frutifique, né? Não valha. Tomara, meu Deus, tomara. Uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. É preciso que a gente acredite nisso, mas é preciso também que essa crença não seja ingênua. Que seja uma crença feita de convicções, que seja uma crença feita de luta, que seja uma crença feita de defesa dos valores da democracia, da justiça, da igualdade, da civilidade, da tolerância, que é tudo aquilo que, infelizmente, a gente não tem hoje no poder. E não adianta dourar a pílula, essas coisas matam brasileiros. E matam aos muitos milhares. Nós superamos e estamos superando a cada dia qualquer limite do razoável. Nós vimos neste fim de semana, neste domingo, chegou a circular a notícia de que o general Eduardo Pazuello havia sido demitido do Ministério da Saúde. Até agora não foi. O presidente continua em busca de alguém para substituí-lo. A convivência do general com o Congresso, com os governadores, com os secretários de saúde, se tornou absolutamente impossível. E aí é preciso que se entenda a questão de fundo. Escrevi ontem, comentei hoje de manhã, né, aqui na Band News FM, comentário que vai ao ar no rádio, também em vídeo, depois, nas redes. Há um problema fundamental no Ministério da Saúde. O Pazuello não é um ministro da Saúde. Ele só vai perceber que ele estava à frente do Ministério da Saúde quando ele tiver que responder aos processos.
Mas ele não estava à frente do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde do Brasil se chama Jair Bolsonaro. Como não se troca o presidente, não por este meio, não por este método, né? Ele não pode se autodemitir a não ser por meio da renúncia, o que ele também não fará. Então não há como mudar a orientação do Ministério da Saúde. A incompetência continua. Não é? A doutora Ludmila Rajá foi falar com o Jair Bolsonaro no domingo e, obviamente, as coisas não saíram bem. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Ela rejeitou a oferta. E há uma matéria do Poder 360 que eu não vi ser desmentida sobre os bastidores do encontro e foi um show de horrores. Segundo o Poder 360, Eduardo Bolsonaro estava presente. Esse outro especialista em medicina junto com o pai. E, entre outras coisas, indagou qual era a opinião da doutora sobre armas e aborto. Quando a eventual substituição do ministro da Saúde deveria atender a uma urgência que está aí ditada pela pandemia, com o país em pleno colapso do sistema de saúde e vivendo, na verdade, o caos já. Há números aterradores a respeito. Tá? O Pazuello está lá para repetir as coisas que o Bolsonaro pensa. Bolsonaro acha que máscara não serve para nada. E eu já disse, para mim, de todas as coisas incompreensíveis, essa é a mais incompreensível. Em que o uso da máscara macularia um fundamento ideológico? Jair Bolsonaro é o último chefe de Estado, hoje o único, e o Brasil é igualmente o único país, que tem, que ministra cloroquina e hidroxicloroquina como remédios para combater a Covid. O mundo já desmoralizou essa tese. O autor original da tese já abjurou. Mas não Jair Bolsonaro, porque ele se abraçou a isso e considera, sei lá, que seria um recuo inaceitável voltar atrás. A doutora Ludmila já fez pronunciamentos, obviamente, contrários ao uso dessas drogas que são inócuas. Aliás, ela colocou até em dúvida a competência e a formação intelectual dos médicos que adotam esse procedimento, esse ponto de vista. A doutora Ludmila, como qualquer pessoa sensata, defende o distanciamento social e, em situações excepcionais, até o lockdown, caso se chegue a uma crise extrema. Como ela pode ser ministra da Saúde do Jair Bolsonaro? Como ela pode ser ministra da Saúde sem que ela se desmoralize? Porque ainda, Vólio Bene, ainda, Bruno Capozzi, que se dissesse assim, olha aqui, ela não precisa repetir o que o presidente repete, deixa que o presidente diga isso, ela toca a política. Mas aí é enxuga gelo, né? Uhum. Você imagina essa ministra, então, que fosse dando uma entrevista, falando com os jornalistas, falando aos brasileiros, para que tenham um comportamento responsável, e o presidente falando o contrário, desautorizando-a. Mandetta e Taishi estão aí para contar a história, né? Exatamente. Não é? O Mandetta ainda aguentou mais algum tempo ali, porque ele vem do meio político, né? Os políticos têm uma certa habilidade para dar nó no verbo, até que a coisa ficou impossível, e o Taishi aguentou um mês. Não é político. E veja, nesse caso ainda, chegou disposto, digamos, a modular as ações
Mas era completamente vencido pelos fatos. Lembramos, né? Vocês lembraram, o Vólio lembrou do Taish. Lembram-se quando ele, no meio de uma coletiva, foi surpreendido pela liberação de algumas áreas onde não haveria restrições. Ele disse, mas fizeram isso? Ele nem sequer havia sido comunicado. E quem era o secretário-geral do Ministério da Saúde à época? Eduardo Pazuello. Que estava lá para executar a política de Jair Bolsonaro. O verdadeiro ministro da Saúde. Então não há como você ter um médico responsável que respeite a própria carreira, que tenha uma reputação a zelar, que tenha compromisso com o bem-estar da população, aceitar esse encargo. Claro que a situação está no impasse, porque ontem, vocês sabem, vazou do Palácio que o Pazuello entregaria o cargo, que ele estaria muito cansado, quem sabe até um pouco doente. Aí, meninos, ele veio e disse, não tô não, tô bom demais, não vou pedir demissão. Não vai pedir demissão porque ele é investigado no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal porque ele tem foro especial. A hora que ele perdeu o foro especial vai para a primeira instância. E vem sobre ele uma tempestade de ações de improbidade administrativa. Então ele quer ficar. Ele deu uma coletiva há pouco, ele disse, entre outras coisas, que nós estamos vivendo um grande momento. Não há país tão transparente e eficaz como nós no combate à Covid. Já tínhamos virado como país motivo de chacota internacional. Agora nós viramos uma temeridade para o mundo. Porque, atenção, se a doença começa a ser controlada aqui, ali, não sei o quê, se ela corre solta por aqui, a chance de aparecerem cepas resistentes, inclusive às vacinas, é muito maior, é grande. E nós sabemos que vírus não respeitam mares, né? Eles atravessam mesmo. Os militares resolveram fazer uma defesa corporativa de Pazuello, e é um dos males de você ter um militar num ministério como esse. Então vem o Hamilton Mourão, vice-presidente, defendendo, não, é uma situação muito difícil pelas características do nosso país. Bom, mas o trabalho dele é esse. E outra, se não houvesse atos irresponsáveis do governo, do próprio ministro, que resultaram nessa catástrofe, muito bem, mas usar. Né? A situação não é simples. O presidente se agarrou às suas convicções, tem ali as suas milícias digitais e às vezes de fato, que lhe dão sustentação, e ele fala para esse grupo, é uma estratégia eleitoral. Ele aposta que se ele mantiver esse grupo unido, pensando essas coisas abjetas, isso lhe garantirá um lugar no segundo turno. E depois, então, ele promove as guerras ideológicas que ele quiser, caso vá para o segundo turno. E aqui, mais uma vez, parar com essa tolice, então, se for o Lula, facilita a vida dele. Ele fará guerra ideológica contra qualquer um. Daqui a pouco nós vamos ver o pronunciamento do governador de São Paulo, com ameaça de invasão à sua casa, ameaças à sua família. Não precisa ser da esquerda, basta não ser da turma de Bolsonaro. Só que isso está custando vidas.
que ministro da Saúde responsável, eficaz, conseguirá conciliar aquilo que precisa ser feito com o discurso do presidente, sendo que o presidente diz essencialmente o que não deve ser feito. Nós vamos falar mais um pouquinho da doutora Ludmila daqui a pouco. Para que se entenda a gênese desta questão, tornou-se uma luta clara, objetiva, entre o obscurantismo, o ataque deliberado à ciência e o conhecimento. Não, ninguém nos piores pesadelos imaginou que nós chegaríamos a 2021 tendo de enfrentar esta questão. Eu não me refiro ao vírus. Vírus na humanidade, se há coisa que não é novidade na humanidade é vírus. Sim, este com esta força é inédito. Agora, vírus são comuns. O que não se tem hoje em nenhum país do mundo, por mais atrasado que seja, é o governo federal fazendo a política do obscurantismo pela boca do seu principal líder, do presidente da República. Razão por que não consegue nomear um ministro da Saúde que goze de uma respeitabilidade mínima. E isso resulta na montanha de mortos que está aí, no colapso que já é nacional e no caos que já se instalou em muitas áreas do país. É isto.